Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao terceiro encontro do canal Químicos pelo Mundo. Hoje, com imenso prazer, recebemos a Maria Carolina Alves de Freitas Gotardo, que é uma química, doutora em bioinorgânica e empreendedora na área de perfumaria. Ela é proprietária da marca Carolina Gotardo e possui um ateliê olfativo na cidade de Ribeirão Preto. Seja bem-vinda, Maria Carolina. Estou muito feliz Olá, com a sua presença aqui no canal. eu também estou muito feliz, muito obrigada por essa oportunidade de estar contando um pouquinho da minha história, né? E poder compartilhar aí com os nossos colegas químicos ou futuros químicos, né, que vão começar a sua caminhada. Obrigada, Carol. Carol, para começar, conta um pouquinho para a gente da sua formação. Bom, eu sou conhecida por Carol, tá? Embora meu nome seja enorme, Carol. Eu sou formada em Química pelo Instituto de Química da Unesp de Araraquara. Tenho muito orgulho de ser química. Acho uma profissão incrível que proporciona muitas possibilidades. Quando eu terminei a faculdade, eu me graduei em bacharelado, né? Eu sou bacharel em Química. Fui fazer pós-graduação porque o meu sonho era dar aula, né? Eu sempre tive essa vocação de dar aula. E eu fui fazer mestrado, eu não pensei em outro caminho, né? Então, eu vim fazer pós aqui na USP de Ribeirão Preto, no Departamento de Química, da Faculdade de Filosofia da USP. Fiz mestrado, fiz doutorado, sempre direcionei, né, na faculdade o meu estudo para questões da química ambiental, né? Toda a minha iniciação científica foi na parte de meio ambiente, depois o meu mestrado, doutorado, caminhei também para o meio ambiente. E fiz um MBA em gestão ambiental, porque eu gostava, assim, eu achava importante ter esse lado da gestão ambiental. Depois que eu terminei o doutorado, eu ingressei numa faculdade particular aqui de Ribeirão Preto, dei aula, né, durante 10 anos, e depois disso mudei a minha vida e fui trabalhar com perfumaria, né? Fiz toda uma formação na área, fiz uma especialização na área de cosmetologia e uma formação em perfumaria. Esse é o meu caminho, assim, em termos de formação. Legal, Carol. Um caminho muito bonito, né? E, Carol, por que você escolheu cursar Química? Ai. Bom, isso aconteceu no ensino médio, tá? Eu me apaixonei pela matéria, eu tive muita facilidade, eu sempre tive muita facilidade com exatas, e a matéria de química me apaixonou, entender o porquê das coisas foi o que me despertou, né? Acho que o profissional de química, ele tem essa capacidade, essa habilidade de entender profundamente o porquê das coisas, né? E também uma inspiração numa professora chamada Edna, que realmente todo mundo odiava ela e eu era apaixonada. Então, foi, foi, foram essas, foram, foi essa motivação, né? Essas duas motivações que eu tive. Primeiro, a ideia de tentar entender o porquê das coisas e a professora, que realmente foi uma grande inspiração. Que legal, Carol. E durante o curso da Química, você se interessou por qual sub-área da Química? Quando eu sempre direcionei, como a minha professora foi a minha inspiração, eu queria ser professora, eu sou filha de professora, então eu sempre direcionei para isso, né? Certo. Então eu sabia que eu ia fazer bacharel, embora a gente tivesse oportunidade de fazer a química tecnológica na época, né? Eu sempre direcionei para o bacharel e eu comecei a minha iniciação científica na área de analítica, né, e trabalhando com questões ambientais. Eu trabalhava com compostagem de lixo orgânico. Era um trabalho bem interessante, a gente usava o composto de lixo como um aditivo para o solo,
e depois fazia análise de metais nesse solo e na planta para ver como é que tinha evoluído isso, como é que esse metal estava tanto no solo quanto na planta. Então, eu sempre tive essa busca pelas questões ambientais. Na faculdade também, eu fiz outras atividades. Eu participei da empresa Júnior, logo que abriu no Instituto de Química, foi uma experiência muito interessante. Foi curta, mas foi bem interessante. E também participei do programa, nossa, agora me fugiu o nome, mas o programa o cursinho vestibular que tinha no Instituto de Química, na Unesp. Eu fui professora de Química. Cuca. Cuca, acho que Cuca. Acho que era Cuca. Eu fui professora de Química por um ano, né, nesse cursinho, porque realmente eu adorava, queria trabalhar nessa área de educação. Então, dei aula no cursinho por um ano, foi muito legal também, foi muito interessante. Legal, Carol. E eu vi assim que você seguiu 2 caminhos extracurriculares, né? Que foi o Química Júnior e a monitoria no cursinho Isso. de Química, né? Dando aula, que era o que você queria seguir, né? E hoje, você vê que isso foi importante para a tua carreira profissional? Sim. Eu acho que a gente tem que estar, embora eu tivesse um direcionamento, né, a gente tem que estar aberto às oportunidades. Então, quando abriu a empresa Júnior na faculdade, né, que aquilo era uma grande novidade na nossa época, eu quis participar, né, eu sempre fui ativa, né, então eu quis participar e dali eu tirei lições que eu me lembro até hoje, tá? Eu lembro que o que foi o presidente que encabeçou a empresa Júnior, ele falava para mim assim: todos os dias da sua vida, conheça uma pessoa diferente. Sim, converse com uma pessoa diferente, mesmo não sabendo se isso um dia vai te trazer benefícios ou não profissionais, mas converse com uma pessoa diferente. Na verdade, o que ele estava falando é uma coisa que hoje é extremamente importante, chamada networking, entendeu? Então, lá no primeiro ano de faculdade, a gente, né, não tinha esse conceito, mas ele já estava ali, a gente, na empresa Júnior, estava discutindo sobre isso. Sim, e que você aplica no seu dia a dia hoje, né? Você vê que eu não esqueço isso, não esqueço. Então, a gente estava começando, né? Estava começando a empresa Júnior e eu participei assim desse começo, dessas tentativas. Hoje eu vejo que nas universidades a empresa Júnior tem um papel muito importante, né? Tem um destaque muito grande. Então foi muito interessante participar desse processo. Dar aula foi muito legal porque quando você está começando, né, e na faculdade, você tem chance ali de aprender muito mais, né? Você vai ensinar, mas na verdade você vai aprender, né? Sim. Você aprende muito mais do que ensina. E os alunos, né, por serem pessoas mais carentes, né, que são as pessoas que fazem esse tipo de cursinho, eles são muito abertos, eles assim, se esforçavam muito, né? Eles viam ali uma grande oportunidade de vida e eles viam em você, assim, aquela ideia assim, eu quero ser como você, eu quero me inspirar em você. Então, era muito rico, era muito interessante. Tá. E isso reforçou, né, a tua escolha pela, como se diz, pela área acadêmica, né? Eu não tive... Você já tinha certeza, já, na verdade, né? Eu tinha muita certeza. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, porque você acaba se fechando talvez para outras oportunidades, mas eu queria a área acadêmica, eu queria ser professora, eu não tinha dúvida disso. Certo. E quando você se formou, Carol, você já foi dar aula ou você foi para pós-graduação primeiro? Eu fui fazer pós-graduação, eu me mudei para Ribeirão Preto por uma questão familiar, e aí eu tive a oportunidade, né, na USP de começar a minha pós, prestei a prova, passei, e
comecei a trabalhar num laboratório de bioinorgânica, que trabalhava mimetizava uma enzima do nosso organismo e do organismo de vários seres vivos, né, das plantas, e aí eu acabei direcionando isso para a área de ambiental, né? Então, sempre eu foquei na área de ambiental, e foi, assim, muito interessante. Eu vivenciei mesmo o laboratório como química, como pesquisadora, num ambiente muito gostoso, muito interessante. Participei de vários congressos, apresentações, e foi um período muito bom. Aí, em 2006, eu defendo meu doutorado e já tive a oportunidade de começar a trabalhar em Ribeirão Preto, aqui numa faculdade particular, que foi o que eu fiz durante 10 anos, né, que foi, na faculdade particular, você não, é um pouco diferente da faculdade pública, onde você desenvolve aquilo que você estudou, né, na faculdade particular, você tem que ser mais maleável, então eu dei aula de várias disciplinas, né, então, matemática, química, né, principalmente, mas aí você tem que dar uma química mais aplicada ao curso. Então, eu dei curso, por exemplo, na área de engenharia mecânica, então eu fui falar de lubrificantes, de combustíveis, então eu aprendi muito também, né? Dava aula de física, então desde as matérias mais básicas, né, porque era o curso de engenharia, todas as engenharias, então desde as matérias mais básicas até matérias onde a aplicação da química. Então foi um período também que eu aprendi muito, e muito interessante conviver com pessoas que trabalham o dia todo, né, eu falo que são heróis, são os verdadeiros heróis, que trabalham o dia todo e à noite vão para a faculdade, né, para melhorar de vida, né? Para buscar um upgrade na vida, né? Então foi muito interessante, foi realmente, eu me realizei como professora, porque era muito interessante. Química geralmente é odiada, né? Pela maioria, né? Todo mundo química, né? E assim, eu tive a oportunidade de tentar mudar isso, né? Então era gostoso, assim, quando eu via que as pessoas saíam da minha aula pensando um pouco diferente, né, vendo as coisas de uma forma diferente. Muitos trabalhavam já na área, e quando eu explicava os conceitos químicos, eles já, né, iam para o trabalho pensando de uma forma diferente, então foi bem legal. Eu falo, química é maravilhoso, né, porque quando você entende a química, você passa a entender um monte de coisa. Sim, a química está em tudo, né? Está presente em tudo. Ô, Carol, mas me conta uma coisa, você já estava assim, queria dar aula, já estava dando aula, estava realizada. E como é que foi essa mudança para a área de perfumaria? Conta um pouquinho para gente. Essa foi eu pensei muito, né? O que eu falaria, né? O que eu explico dessa mudança? Mas eu só posso definir de uma forma, né? Foi uma paixão, dessas que te fazem largar tudo e começar de novo. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Claro que com responsabilidade, né? Foi uma transição, né? Como que foi esse começo, Carol? Foi assim, eu fiquei 2 anos ainda dando aula, né? Até assim, primeiro a gente acaba sendo muito, eu precisei estudar, né? Antes de começar. Então eu fiz 1 ano de um curso de especialização em cosmetologia lá em Araraquara, na Unesp, na farmácia, na faculdade de farmácia. E depois, né, eu quis fazer um curso de formação em perfumaria numa escola que tem uma chancela de uma escola francesa em São Paulo. Então, eu estudei durante praticamente 2 anos, né, para entender, para poder falar, né, de perfumaria. Então, a gente acaba sendo muito criterioso, né, com a nossa formação. Uhum. E realmente foi uma paixão, foi uma coisa assim que fluiu, né? Algumas pessoas me perguntam assim: você não tem saudade de dar aula? Eu não tenho saudade, porque realmente eu queria muito esse novo caminho, né? Então,
eu me apaixonei pela perfumaria, foi uma paixão mesmo. Que legal, Carol. E você encontrou algum desafio nesse começo, alguma dificuldade? Muitas, como todos, né? Sim. Todos. Eu comecei do zero, né? Do zero mesmo. Batendo com a bolsa aqui e batendo de porta em porta. A minha mãe é professora universitária, então ela já tinha visto eu virar mestre, depois virar doutora, depois dar aula, né? Um caminho. Quando ela me viu com uma bolsa batendo de porta em porta, ela falou, como assim, né? Que caminho é esse? O que você está querendo agora na sua vida, né? E foi assim realmente, foi batendo de porta em porta, muita gente questionando, achando, nossa, mas né, que loucura, né? E foi, né? Porque realmente eu me apaixonei pelo tema, pela arte. Né? Eu falo que perfumaria é uma mistura de ciência, técnica e muita arte. Né? Hoje, se me permitir falar, eu falo que hoje um perfume ele é como se fosse um quadro para mim, é uma obra de arte. Se você analisar e entender todo o processo criativo que existe por trás de um perfume, entender toda a tecnologia que está por trás, né? E a parte química, né, que é a minha grande paixão, né, você passa a enxergar o perfume como uma obra de arte. Foi isso que eu enxerguei. E enxerguei também o efeito, né, o que ele causa nas pessoas. Uhum. Então, eu fui de porta em porta, batendo e falando da minha ideia, e falando da minha paixão, e isso foi acontecendo, as pessoas foram se apaixonando também, ou já eram apaixonadas, e aí eu comecei a vender, o meu caminho, eu escolhi trabalhar com perfumaria de ambiente, aromatização de ambiente, tanto profissional, né, como nos negócios, né, criar um cheiro para os negócios, como para casa. E as pessoas foram comprando a ideia e a coisa foi crescendo. Então, as dificuldades foram inúmeras, né? Começar do zero, uma coisa que eu fui aprender de novo, aprender como negócio, né? Porque a partir do momento que você vira uma empreendedora, você tem que saber conhecer gestão, conhecer como fazer a venda. Então, eu comecei do zero e estou me desenvolvendo, né? Estou aprendendo, eu sou uma estudante ainda. Uhum. E, Carol, quando você começou, você mesma fazia o teu perfume. Sim, na verdade, eu fiz as bases, né? Eu como química, né? E feito o curso tendo a noção química que a gente tem, e feito o curso essa especialização que eu fiz em cosmetologia, né? Eu desenvolvi uma base de sabonete, uma base pro perfume. E fui entender das fragrâncias, aí foi o meu curso de perfumaria, né? A gente foi entender das matérias-primas, se eram sintéticas, se eram naturais, as diferenças, entendeu? Aí foi nesse sentido. A minha formação de química me dá uma chancela muito grande no meu negócio, né? Porque eu entendo profundamente, né, o que está por trás daquele perfume, né? Daquele frasco que a gente vê. Carol, e hoje? Qual que é o seu papel como química no seu empreendimento? Como química técnica, né, falando do ponto de vista técnico, a primeira fase do meu negócio, né, foi muito importante, tá? Hoje, né, hoje eu tenho uma loja, só para as pessoas entenderem, na área de perfumaria, uma loja ateliê, e para a gente trabalhar dessa forma, para ter um comércio, tudo tem que vir registrado na Anvisa, né? O Brasil tem uma legislação muito, muito rigorosa nesse sentido, é mais rigorosa que outros países, por exemplo. Então, eu tive que terceirizar toda essa produção. Então, hoje tudo é terceirizado, vem de uma indústria, isso é padrão nesse negócio, né? E
Então, hoje, como química, eu atuo mais, mais quando eu vou explicar um conceito, né, conhecer todo o que está por trás daquele frasco. Mas, realmente, eu fiz essa transição para o mundo do empreendedorismo, né? Então, hoje eu tenho que trabalhar mais na parte estratégica da marca, no desenvolvimento de novos produtos, mas de uma forma estratégica, não como técnica, né? A minha grande, talvez seja a minha grande frustração, né? Eu gostaria de estar ali como química, desenvolvendo fragrância ou desenvolvendo os produtos, mas foi a forma que eu consegui me encaixar nessa minha nova paixão, né? Nesse novo mundo da perfumaria. Uhum. Mas eu acredito assim que você tem toda a bagagem, né, para de repente estar analisando um produto, né, para estar melhorando ele, né, Carol? Sim, e a conversa quando eu vou desenvolver, quando eu vou conversar, por exemplo, com a indústria que produz os meus produtos, é diferente, né? A minha conversa é em outro nível com a pessoa, porque ela sabe que eu tenho conhecimento do ponto de vista químico, né? De qualidade, de análise, isso me ajuda muito. E com as fragrâncias, que também é uma outra indústria, né? Eu tenho uma noção muito grande do que é esse mundo, como é que as fragrâncias são feitas, como é que são feitas as matérias-primas. É um mundo à parte, né? É um mundo completamente diferente, que as pessoas nem imaginam, né? Então, eu tenho essa base para poder, né, assim, chancela o meu negócio, né? É diferente, é diferente. Sim. Carol, para quem tá nos assistindo, que estão cursando química, né? Ou já está formado e não sabe muito bem para onde ir, a perfumaria ela pode sim ser uma opção para essa pessoa estar se especializando, né? E trabalhando. Como que existem cursos? É fácil achar um curso de perfumaria aqui no país? A pessoa tem que sair para fora? Como que a pessoa pode direcionar esse caminho, se ela quiser segui-lo? Tá. Bom, eu falo que é a minha grande frustração, né? Se eu pudesse começar de novo, eu começaria por esse caminho, né? Mas hoje em dia, eu vou falar um pouquinho do como é que é o mercado. Eu acho importante falar um pouquinho de como é que é o mercado da perfumaria no Brasil. Nós somos amantes de perfume, né? A perfumaria tem o perfume tem um papel muito importante na vida dos brasileiros, vamos dizer assim. Nós já fomos o segundo maior consumidor de perfumes, né, no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, tá? Hoje a nossa posição está um pouquinho, nós descemos um pouquinho porque por conta da crise econômica que nós tivemos, mas brasileiro ama perfume. E as indústrias perceberam isso. Então, várias multinacionais de fragrância, só para as pessoas entenderem, fragrância, a indústria de fragrância é aquela indústria que produz matérias-primas para que o perfumista, que é o grande artista do negócio, crie as fragrâncias, tá? Ela que desenvolve, por exemplo, você extrai o óleo essencial da rosa, mas se você for produzir óleo, né, na quantidade que se consome perfume hoje em dia no mundo, né, você teria que ter grandes campos, né, de rosas pelo mundo, e isso não é sustentável, tá? Então, os químicos, eles com o desenvolvimento da química fina, né, eles conseguiram, né, separar quais são as moléculas que compõem esse óleo, né, identificar e sintetizar, entendeu? Então, hoje, a maioria do que a gente consome no perfume são moléculas sintéticas na fragrância, tá? E isso fez com que essas indústrias, né, a tecnologia que elas utilizam é fantástica. Isso, eles olharam para o Brasil, né? Então, muitas multinacionais vieram para o Brasil, se instalaram no Brasil,
Então, tem um campo em crescimento muito grande. As indústrias nacionais, Natura, Avon, Boticário, elas estão crescendo muito, então existe uma demanda muito grande por profissionais. Então, é uma área que eu acho que, assim, está em expansão. A formação assim, é um pouco complicada, não existe um curso no Brasil para você ser perfumista, por exemplo, tá? Não existe. O que acaba acontecendo é que as pessoas entram para fazer estágio nessas indústrias, né, de fragrância, e a própria indústria se responsabiliza pela formação. Então, por exemplo, a Givaudan, que é uma indústria de fragrâncias francesa, ela tem uma escola para formar perfumista. E aí ela manda essa pessoa para a França, e a pessoa passa 4 anos na França se especializando e depois volta, né, e se torna perfumista ali da Givaudan no Brasil. Então, é uma formação ainda muito restrita, mas a demanda por profissionais é grande. É um mercado que está crescendo muito, né? As pessoas amam perfume e vão amar sempre, né? Tem um significado muito importante. Para a gente ter uma ideia como é a formação desse profissional fora, na França, por exemplo, a maioria é químico, né? O perfumista, por exemplo, a maioria é químico ou farmacêutico, tá? Que depois que faz a graduação, ele é selecionado para entrar numa escola, que aí ele vai ter toda a formação como perfumista, como aromista, né? Que cria os aromas, ou como a parte de vinhos, enólogo, né? Então, é preciso ter a formação técnica de química ou farmácia, tá? Para você ingressar nessas escolas fora. Eu tive a oportunidade de ir numa escola, de visitar uma escola em Grasse, no sul da França, que eles e eu tive a sorte de encontrar uma brasileira que estava estudando lá e ela me levou para visitar. Então ela tinha feito, ela especificamente era farmacêutica, já trabalhava numa casa de fragrâncias e, né, parou, tirou um ano para fazer a formação nessa escola lá para se tornar perfumista. Então, no Brasil ainda é muito difícil, mas existem esses caminhos e esses caminhos estão aparecendo, tá? Então, eu acho que é uma oportunidade, né, para quem está cursando química, né, buscar essas indústrias, né, para poder, que goste, né, de perfumaria, que se interesse por fragrâncias, né, ou aromas, né, que seja, buscar esse é um caminho muito interessante, né, que mistura ciência, tecnologia e muita arte, né, o perfumista realmente é um artista, né, ele tem que saber toda a parte técnica, mas é a parte criativa dele, de criação, que vai fazer com que ele construa, né, perfume e verdadeiras obras de arte. Mas ser perfumista não é a única profissão na perfumaria. Existem outras profissões, por exemplo, o avaliador, que é o que avalia o perfume para o mercado, que trabalha junto com o perfumista. Existem várias profissões que são tão interessantes quanto, né? E que precisam da formação técnica de químico e é um caminho aí a ser seguido. E assim, se eu pudesse, hoje né, embora eu tenha me apaixonado pelo empreendedorismo, pelo mundo dos negócios, eu sempre fico, né, até pela minha formação, com vontade, né, existe uma certa frustração de não poder estar nesse lugar, né, Entendi. E, Carol, aproveitando a deixa, como é que é ser empreendedora no Brasil? É um desafio por minuto, né? Nem por dia. É um desafio por minuto. É instigante. Você tem que. Eu falo que um empreendedor
bem-sucedido, que vai se tornar um empresário, né, ele tem que ter muitas habilidades, ele tem que desenvolver muitas habilidades. A parte técnica, o conhecimento técnico, né, que é isso que que eu estava falando até agora, é uma delas. Você tem que entender do seu negócio, e ser química no meu negócio foi muito importante, né? É muito importante. Mas você tem que desenvolver outras habilidades de negociação, de venda, assim, são inúmeras, né? Até como criar o seu negócio, branding, é outro mundo, né? Existe o mundo técnico e existe o mundo, né, dos negócios. Então, foi um grande desafio que eu me impus, que eu mudei a chavinha, né? E é como se eu brinco, é como se eu fosse outra pessoa, né? O que eu estou tendo que aprender, o que eu estou tendo que desenvolver. Mas a minha visão hoje é que, independente do curso que você faça, mesmo quem é químico, eu acho que hoje, para você ser um bom profissional, você tem que ter esse viés, né, de empreendedor, de entender de negócio, entender de venda. Eu acho que cada vez mais você ser só técnico, né, não funciona nesse mundo. Então, eu imagino que hoje as pessoas que cursam faculdade, né, que mesmo numa área muito técnica, elas têm que se desenvolver também nessa área de empreendedorismo. Eu acho isso fundamental, né? Então, não ficar só na área técnica também, né? E eu acho que hoje em dia os cursos, as faculdades têm proporcionado isso para os estudantes, né? Fazer estágio, né? Buscar sempre se envolver, né? Nos negócios, não só na parte técnica. Uhum. Mas é um desafio, é gostoso, é difícil, e se eu pudesse, assim, quando eu fiz o meu curso de formação em perfumaria, eu tive a oportunidade de conhecer uma perfumista que é a minha inspiração, né? Ela é fantástica. E quando ela começou, ela contou uma história para a gente, começou a aula, né? Ela contou uma história para a gente, que eu falo isso para os meus filhos, né? A diferença de talento e vocação. Talento é o que nasce com a gente, é um dom. É um dom que Deus nos dá. Tem gente que tem talento para música, tem gente que tem talento para cheiros, né? Que identifica cheiros. Tem gente que tem talento para os números. Isso é um presente que a gente ganha na vida, né? E o que é vocação? Vocação é você não desistir. Então, ela conta que quando ela começou a ser perfumista, ela foi ser treinada por um perfumista, né, claro. E ele deu uma amostra para ela de uma fragrância e ela tinha que reproduzir. E ela fez 97 ensaios. Ela testou 97 vezes até acertar. Até chegar. Até chegar. Então, ela fala, eu podia ter talento, podia ter uma certa facilidade para identificar cheiro, né? Mas se eu não tivesse vocação, eu não teria feito 97 vezes, né? Eu teria parado na 30. Então, eu acho que em qualquer área que você vá fazer, né? Que você escolha fazer na sua vida, os desafios vão ser inúmeros, de todos os lados. Uhum. Mas se você tiver vocação, né, eu nunca esqueço isso. Eu guardo muitas histórias, né, desde lá da faculdade até. Mas se você não tiver vocação e insistir, né, e acreditar e lutar, você não vai conseguir nada, né? A vocação ela supera o talento. Então, seja se eu fosse trabalhar como química na indústria, né, no dia a dia, né, a todas as questões que a gente tem, seja como empreendedora, seja como uma professora universitária, todos os dias a gente tem desafios. E a gente tem que ter a vocação, e estar ali, né, todos os dias batalhando. Acho que é essa mensagem. Então, é isso. Eu falo muito.
Carol, muito obrigada. Você quer falar mais alguma coisa, deixar mais alguma mensagem? Bom, para mim está sendo muito especial estar tendo essa conversa, reencontrar você, né? A gente não teve a oportunidade de falar isso, mas a gente foi colega de faculdade. A Elaine sempre foi uma inspiração, né? Sempre foi aquela aluna maravilhosa e Carol, parabéns por imagina. esse projeto seu, né? Obrigada, Carol. E me colocar à disposição, quem quiser conhecer um pouquinho dessa área de perfumaria, estou à disposição. Eu não sei como é que a gente pode colocar aqui os dados, né? Uhum. E é isso, né? Essa é a história. E mesmo, e assim, eu tive uma mudança muito grande de vida, né? Até de sonhos, de metas, né? E no princípio, eu acho que se me contassem isso, eu ia falar, nossa, que absurdo, né? Uma pessoa mudar tanto, né? Mas o tanto que essa mudança, né, de roteiro na minha vida, né, de rota, né, está sendo enriquecedora, né? Está sendo muito completa. Então, a minha mensagem também de se você precisar mudar de rota, não tem problema, é tão rico quanto você seguir um sonho. Eu acho bonito quem segue um sonho e vai naquele sonho e realiza e cresce, mas também é bonito quando a gente muda, né, de direção e, e vai buscar outros objetivos. Agora, pergunta para mim qual que é o meu próximo sonho. Qual é o seu próximo sonho, Carol? O sonho é dar aula de perfumaria. Olha que bacana! Tem a professora dentro de mim. Sim. Aí já junta os dois. Junta tudo, né? A Junta professora tudo. química e a paixão pela perfumaria. Aí fica perfeito. E com a sua vocação você vai conseguir, com certeza. É isso aí. Porque o talento você já tem. Todos temos que ter vocação. A vocação é Sim. mais importante. A vocação é mais importante que o talento. A vocação, essa é a minha mensagem. Nossa, Carol, olha, agradeço assim de coração imensamente a sua participação aqui conosco. Foi uma alegria te reencontrar, né? Saber da sua história pós-formatura, né? E agradeço assim muito, muito a tua participação, você compartilhar um pouco da tua experiência, da tua vivência, mostrar para gente, para quem nos assiste, que a perfumaria pode ser um caminho, né, a mais que um químico pode estar atuando, né? Agradeço assim muito e assim desejo assim que o seu ateliê continue tendo muito sucesso, viu? Obrigada. Vou esperar uma visita de vocês. Que o seu sonho se realize. A gente vive de sonhos e metas. Obrigada, Elaine, obrigada pela oportunidade. Espero ter trazido coisas interessantes para vocês. E vou esperar uma visita de vocês. Quando forem para Araraquara, passem aqui. E é isso. Tá bom, Carol. Beijo aí. Para você também. Muito obrigada, viu? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa conversa tão esclarecedora, né? De outros caminhos aí, um caminho assim riquíssimo, né? Que a Carol está trilhando, né? Espero que vocês tenham aproveitado e gostado. E espero vocês, então, no nosso próximo encontro. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, mandem para o e-mail quimicospelomundo@gmail.com, né? Nós vamos deixar os contatos, né, da Carol na descrição do vídeo, né? Para quem tiver alguma dúvida, quiser conversar aí com ela, tá bom? Muito obrigada, gente. Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo encontro.